Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Daniele e o tema da aula de hoje é a estrutura da redação. A primeira coisa que você precisa saber é que a redação, principalmente do Enem, é um texto dissertativo argumentativo. E o que seria isso? É um texto, que você tenta de maneira lógica apresentar argumentos, ideias para defender o seu ponto de vista e com o objetivo de convencer aquela pessoa que está lendo a mudar de comportamento. Então, é meio como se fosse uma discussão em que você tenta ganhar. Você apresenta seus argumentos de forma lógica para aquela pessoa mudar de ideia, concordar com você e mudar o comportamento. Então, é como se, exemplo, eu estou defendendo a preservação do meio ambiente e eu estou conversando com uma pessoa que joga lixo na rua. Então, eu tento convencê-la a parar com esse ato e mudar de comportamento através do meu texto. Então, isso que é o objetivo do texto dissertativo argumentativo. É isso que você tem que fazer na sua redação. A redação, ela vai ser separada em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas separadamente. A introdução, ela é como se fosse a cabeça da sua redação. É a primeira coisa que o corretor vai dar de cara quando ele começar a ler, que é a sua introdução. Então, por isso que você não pode, de forma alguma, negligenciá-la, porque é ali que é o primeiro contato do corretor com a sua redação. Então, por isso que você tem que ter um carinho especial pela introdução. Você precisa fazer 3 coisas nela. Você tem que representar o tema, contextualizar e apresentar a sua tese. Então, o que é isso? Como que representa o tema? É você expor, apresentar sobre o que se trata aquela redação. E tem que ter muito cuidado nisso, porque várias pessoas zeraram a redação do Enem por negligenciar tema, por não saber representar. Exemplo, teve aquele tema que foi caminhos para combater a intolerância religiosa. O tema não é intolerância religiosa, e sim caminhos para combater a intolerância religiosa. Então, por isso que tem que ter bastante cuidado. A outro tema que muita gente também negligenciou por causa que não soube interpretar o tema, que foi a persistência da violência contra a mulher. O tema não é violência contra a mulher, e sim a persistência dela. Então, quando você for representar, você tem que saber muito bem o que aquele tema está pedindo. Ponto 2. É você fazer muito bem a contextualização. Você precisa pegar aquele tema e contextualizá-lo dentro ali, Esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Você não pode simplesmente jogá-lo ali e pensar que o leitor ele vai simplesmente entender. Não, você precisa contextualizar. E a última coisa que você precisa fazer para ter a introdução perfeita é a tese. Mas o que seria a tese? É o seu ponto de vista, é aquela ideia que você vai defender durante todo o seu tema. Então vamos a um exemplo bem prático. Esse exemplo é da introdução do Enem de 2019, feita por um aluno que tirou nota 1000, o nome dele é Daniel Gomes, e ele usou no início, assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, no interior do Ceará. Vale lembrar que o tema do ano passado, de 2019, foi a democratização do acesso ao cinema. Então, ele usou um filme ali, que é Cine Hollywood, para poder introduzir o tema. Usou uma alusão para poder contextualizar e também representar o tema. Ele utilizou ali o filme, para poder fazer a contextualização, a representação, e no finalzinho vocês conseguem perceber a tese dele, ali, ó. Assim é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência das partes das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação do cenário negativo. Então, aqui nessa introdução ele fez tudo. Ele representou, contextualizou e apresentou a tese dele. Isso é o esqueleto de uma introdução perfeita. Depois da introdução, nós temos o desenvolvimento. Ali no desenvolvimento, que você vai desenvolver... Ali no desenvolvimento é onde você vai problematizar as ideias que você levantou na introdução. Então, aqui você vai utilizar argumentos para defender a sua tese, problematizando de maneira lógica, ok? E é preciso você deixar bem claro e afirmar a sua tese, ok? Para que você consiga convencer o seu leitor daquilo que você está falando. Lembrando que a tese é o seu ponto de vista e você precisa defendê-la com todas as forças. Aqui eu vou botar 2 exemplos para vocês, eu não vou ler tudo porque senão o vídeo já vai ficar muito grande, mas atente-se a uma coisa: no desenvolvimento você precisa saber utilizar de forma correta os conectivos. Então percebe só, aqui no primeiro parágrafo ele coloca em primeiro plano
e no segundo ele coloca outro assim. Isso são conectivos. Para que serve conectivos? Literalmente para conectar uma parte do texto à outra. Então, você tem que se atentar muito ao utilizar conectivos, porque o corretor do Enem ele avalia sim só uma parte para conectivos, então é importante estudá-los e conhecê-los muito bem. E para finalizar, temos a conclusão. É onde que você vai reafirmar tudo aquilo que você disse na introdução e desenvolvimento. Então você falou lá em cima o que era a sua tese, no desenvolvimento você reafirmou a sua tese e aqui você vai concluir e mostrar por que você está certo. É onde você vai fechar com chave de ouro, vamos dizer assim. No Enem, tem uma coisa especial na conclusão, que é a proposta de intervenção, que é você propor uma solução para resolver aquele problema. Então, se o tema é violência contra a mulher, você vai propor uma solução para resolver a violência contra a mulher. A proposta de intervenção ela tem umas coisas muito específicas e mais para frente falaremos sobre isso. Lembrando que é muito importante na conclusão você reafirmar tudo o que você falou para poder concluir a sua ideia e mostrar o porquê que você pensa daquela maneira. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou fazer o possível para respondê-la. Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito no meu trabalho. E se inscreve aqui no canal. Beijo, tchau!